Fala pessoal, mais uma aula da BAPFOX. Tudo bem, pessoalzinho, seus fofos? Chegando neste momento, muita coisa já passou, certo? Você já tem aí uma grande bagagem e a gente vai colocar tudo isso muito em prática no módulo 2, que é uma bateria de exercícios, e a gente vai cobrar cada um desses conceitos. E não tem outro lugar para cobrar do que quando a gente está fazendo exercício. Legal? Existem alguns assuntos que são muito importantes para a vida de um programador. Mesmo para quem está fazendo esse curso como funcional, isso é extremamente útil. Por quê? Porque você não vai ficar dependendo de um ABAP sempre. E para o ABAP, isso aqui é uma pedra fundamental que ele vai ter que sempre usar, certo? É o Read Table, só que com algumas diferenças. Já usamos anteriormente o Read Table para ponderar o registro de uma tabela e resgatar e fazer alguma alteração. Agora, além da gente dar uma incrementada no Read Table, a gente vai observar algumas questões muito importantes quanto à performance. Certo? O programa que a gente vai utilizar hoje vai ser esse 32 aqui, certo? Mas antes, vamos dar uma passadinha aqui, ó. Environments, Example, Performance Example. Aqui tem várias possibilidades para estudo de performance com as tantas instruções ABAP. Legal? Vamos observar principalmente Internal Tables. Aqui, ó, exatamente isso aqui. Linear Search. Então, procura linear numa tabela interna ou procura binária numa tabela interna. O que acontece? Aqui ele colocou os dois códigos, colocou aqui o Read Table, nessa tabela interna, dentro dessa estrutura, com a chave k igual a x. Ou seja, nessa tabela aqui, ele tem um campo que se chama k. E ele vai procurar, essa tabela tem 1000 registros, a linha, o tamanho da linha, e o tamanho da chave, papapá. Legal. Aqui é o mesmo caso, é a mesma quantidade de dados, a mesma tabela, só que tem esse binary search. Vamos dar uma olhada? Measure runtime. Pim, 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 pim. O que acontece? É que essa quantidade de registro ela é muito pequena. Tá? 1000 registros em um ambiente com um processador mais ou menos já é uma coisa muito pequena para o processador ABAP. Antes, isso aqui era uma questão mais visceral ainda, porque como o equipamento era muito inferior, isso aqui tinha um resultado muito grande. Mas isso aqui é mais valioso do que vocês podem imaginar. Quando ele faz esse read table, então, leia para mim a tabela, essa tabela, coloque o registro que você achou dentro dessa estrutura e lê para mim aonde o k for igual a x. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma leitura do primeiro registro até o último e vai parar quando esta igualdade for aceita, quando k for igual a x. Então, quando ele bater, ele vai retornar. Então, se o k igual a x for o último registro, ele vai ler a tabela inteira. Quando a gente está falando de 1000 registros, mas quando a gente passa para 1 milhão, 500 mil, e isso dentro de um loop de mais registros, a coisa começa a ficar bem complicada. E a complicação fica tanta que você pode parar um sistema inteiro, dependendo do nível de dados. Porque, embora a leitura dessa aqui seja muito rápida, se você colocar isso aqui dentro de milhões de leituras, a coisa fica bem grave. O que é o Binary Search? Binary Search é uma forma de leitura de dados extremamente inteligente. Explicar exatamente de uma forma bem detalhada, precisaria muito da questão visual. Então, se vocês forem no Google, isso aqui é muito importante, no Google, não, no YouTube, procurar Binary Search, e eles vão explicar exatamente como funciona. Mas de uma forma resumida, o que ele faz? Ele pega a tabela, em vez de ele procurar nela de cima a baixo, o que ele faz? A primeira coisa, ele divide essa tabela em duas partes. Então, se ela tem 1000 registros, ele vai dividir
a primeira parte em 500 e a segunda em 500. E vai ler uma. Então, digamos que ele lê a primeira. Leia 500. Se ele achar o registro, fechou. Ele já vai devolver. Se ele não achar nos 500, ele sabe que essa igualdade pode estar no outro montante. Nos outros 500. Até aqui, não teve muito ganho. Dos 500 restantes, ele vai refazer essa partição. Vai dividir em 250 e 250. E vai ler a primeira. Leu a primeira. Achou? Já devolve. Não achou? Ele sabe que está nos outros 250 restantes. E ele vai continuar dividindo. Tá? Essa forma ela é tão eficiente que na prática a diferença é de milhares de vezes mais rápida. E é lógico que isso depende muito de onde está o dado que você está procurando. Ele pode estar na última parte da última divisão, mas é muito raro. Essa forma de leitura ela é extremamente incrível. Certo? Então, nós vamos fazer um pequeno programinha só para que isso fique claro para vocês, usando o read table. Certo? Legal. Então, vamos ao nosso programinha. Vai embora. Pim. Venha. Ixi. Ah, é verdade. Voltar. Vamos criar o programa 32. Read table. Vamos colocar no y_fox 02, que é o meu. Vamos colocar meu request. Eu vou criar uma outra request aqui. Fox. Módulo. Não sei exatamente qual é esse módulo. Deve ser o 7 ou 8. Como eu não estou liberando as requests como vocês, então elas acabam ficando aqui. Mas cada módulo novo vocês vão separar por request, certo? Então, olha que interessante. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é fazer uma seleção na qual a gente consiga trabalhar o read table. Vamos fazer de uma forma que nós consigamos mensurar essa diferença, para saber quanto é maior ou melhor. Legal? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, vamos procurar. Eu acho que a maior tabela que nós temos é a S-Book. Number of entries, 100.000 registros. Interessante. Então vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar ela. Data, Global Table, S-Book, Type, Standard Table, Off. Pode ser Type Table também. S-Book. Vamos colocar com headerline, só para a gente treinar esse conceito, apesar de ele ser obsoleto. Certo? Vamos pegar uma outra tabelinha, que a S-Book, deixa eu ver, a chave dela é car ID com ID. Vamos colocar aqui S-Flight, car ID com ID, que tem 404 registros. Legal. Então vamos colocar aqui também table if header line. Legal? Até aqui nenhuma novidade. Vamos selecionar select registro from S-Flight into table. Selecionar tudo. If not. Olha que interessante. Aqui já vamos começar com novamente colocar o for all entries, certo? Para a gente trabalhar. Lembrando que o for all entries tem duas particularidades imprescindíveis para a gente utilizar ele. A primeira é que essa tabela tem que estar vazia, não pode estar vazia, senão ele vai selecionar tudo. E a segunda, que não podem existir registros repetidos, senão ele vai perder performance refazendo um select que ele já fez, certo? Então vamos lá. Nessa S-Flight, a gente tem o
car ID com ID e o FLDate, certo? Na SBook temos o car ID com ID, FLDate e o book. Então nós temos essa chave inteira aqui, não precisaremos verificar se existe chave duplicada, porque vai ter um por registro aqui. Apenas verificar se ela está ou não preenchida. Select asterisco from book for all entries in where car ID é igual com ID and FLDate igual FLDate. Tudo funcionando. Bacana. Agora vamos supor que nós queiramos fazer uma forma de estruturação, por exemplo, com o comando write, para cada car ID com ID FLDate, as entradas de voo que tem aqui, ou seja, os customers. Dá uma olhadinha aqui, ó. Na SBook, ela tem os single flight bookings referente aos, para cada companhia aérea, para cada linha de voo, para cada data, vários book IDs que são os book numbers, que são os aqui são os voos, certo? Para cada empresa, para cada linha aérea, para cada rota aérea, por data, a gente tem vários voos, certo? Então esse book ID aqui, ele define o número do voo para cada data, certo? Isso quer dizer que para cada companhia aérea, rota de voo e data, eu vou ter vários book IDs, que são vários voos para aquele dia. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um loop at global table sflight. Eu não tenho header line, então eu não preciso colocar ali nada, ele já tem o header line embutido aqui dentro, certo? Tanto que eu vou fazer uma sintaxe e o compilador não vai achar estranho, porque ele sabe que para cada loop ele vai colocar e utilizar o header line que está incluído aqui, que está intrínseco nesse objeto 2 em 1. Legal? Então para cada um eu vou, por exemplo, colocar um write, os pontos, global table, sflight, car ID, não sei escrever companhia aérea, car ID, vírgula, con ID, não precisa do vírgula, e o FLDate, Então, para cada um, eu vou ter vários book IDs, certo? Então, vamos lá. Read table.
Então, feito isso, olha que interessante. Nós temos toda a relação de sFlight com as sbooks correspondentes com essa chave. Legal? Então, como é que a gente vai fazer para a gente ter uma noção desse read table? Eu vou dar um loop na sbook. End loop. Como ele já tem um header line aqui, você vai perceber que ele vai compilar certinho. Ó. Ele não vai dar erro de sintaxe, porque ele sabe, o compilador sabe que tem aqui dentro um header line para este objeto, aquele objeto 2 em 1. Certo? Então, para cada loop, ele vai colocar cada linha dentro do header line que está vinculado com essa tabela interna com header line. Bacana. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um comando write, car_id, table sbook, car_id, con_id, fldate, bacana. Esse aqui vai ser ele vai exibir, na verdade, um write com esta informação. E o próximo, nós vamos pegar uma informação da sFlight, da sFlight. Por exemplo, o preço e a moeda. Legal? Então, vamos colocar aqui. Read table. Global table. sFlight. With key. Não precisamos colocar em into, porque já está com o header line dele. Sempre antes do read table, isso aqui é obrigatório. Vamos colocar um clear na estrutura que estamos utilizando. Então, qual que é a estrutura que estamos utilizando? A própria tabela interna. Quando a gente fizer isso aqui, ó, clear, tabela interna com header line, ele só vai limpar o header. Certo? Se essa tabela interna não tiver header line e nós usarmos o clear, o que ele faz? Ele limpa a tabela interna inteira. Então, é importantíssimo tomar esse cuidado. With key, car_id igual. Nesse with key, a gente coloca exatamente o registro que a gente quer que o read table puntere. O read table, na verdade, funciona como se fosse um select. Só que em vez de ir para o banco de dados, ele vai e lê a tabela interna. fldate. Está feito o nosso read table, certo? If size sub rc igual a 0, para sempre verificarmos se o comando anterior funcionou. Vamos colocar um write. sFlight, price. Antes vamos colocar aqui preço. Vou colocar price mesmo, o nome do campo. Ops. Price. Currency. Vamos ver se compilou. Compilou tudo bonitinho e deu write, certo? Aqui em cima, como eu não dei o barra para ele pular a linha, eu posso colocar o barra aqui, ele vai pular uma linha e vai colocar aqui no final. Bacana. Então fez isso. Vou só verificar se está funcionando, vou dar um executar aqui. Ele vai gastar o tempozinho dele no select. Põe. Interessante. Olha que interessante o tempo. Vamos fazer o seguinte. Existe uma forma da gente medir o tempo no ABAP, que é da forma que eu vou mostrar para vocês. Vamos colocar aqui em cima duas variáveis. Global time stamp inicial. Type timestamp. F de final. Nessa variável global inicial, vamos colocar o seguinte, ó. Não é? Get time stamp field point. Olha que bonitinho. E no final, vamos colocar para ele pegar também o get time stamp field final. O que é esse time stamp? Ele pega a data, a hora inteira, concatena, fica um númerozão grande. Eu acho que ele vai até milissegundo.
e para a gente ter uma precisão bem bacana. Então, agora o que eu vou dar um write aqui? Write, 2 pontos barra. Vou até format color 3. Eu não sei qual que é o 3. Write. Vou colocar a diferença. Vou até colocar uma terceira variável de D de diferença. E lá o que vai acontecer aqui? D é igual a final menos inicial. Põe. E vamos exibir a diferença. Vamos ver como é que fica. Ativei tudo, rodando. Beleza, ele exibiu tudo. Para pá, papá. 1. O que quer dizer 1? Faço a menor ideia. 1 que é 1 segundo? Deixa eu só verificar aqui. Wait up to 2 seconds. Só para ver se está dando realmente a diferença que eu estou pretendendo. 1. Tá bom, esse 1 não quer dizer nada, né? Não gostei desse 1. Então vamos fazer diferente. Como está dando diferença de segundo, não. Deixa eu só colocar um breakpoint aqui. Põe. Nada como debugar. Debugar é viver. Olha que legal, ele põe um número gigantesco. Pá, pá. Caramba. Põe 14. Deu 1 segundo só isso aqui. 14. Ah, é verdade. Eu botei o wait up aqui. Muito burro, né? Deixa eu rodar aqui de novo. Aquilo ali realmente são segundos. Segundos, eu acho. Como é que a gente vai fazer? Antes desse get time field aqui no final, vamos colocar wait up to 1 seconds. Esse é um comando que ele faz exatamente isso. Ele pausa o processamento no tempo que você quiser. Então, vamos ver aqui no final. 2 segundos, é isso aí mesmo. Então, sabemos que ele está dando isso de segundos. Legal. Bacana. Então, para cada registro, ele está vindo aqui. Como nós estamos tratando de poucos registros, não demora tanto assim, certo? Mas vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar este conteúdo aqui. Eu poderia ter encapsulado ele num perform para ficar mais, digamos, vamos fazer isso, vai. Perform sem binary e perform com binary. Deixa eu criar ele aqui, vou criar no próprio programa, que ele vai abrir exatamente embaixo. Vou pegar desde o getFieldStamp primeiro até o final aqui. Bom, nossa, como você está fazendo rápido, cara. Pô, pessoal, vocês já devem estar com certa habilidade aí, certo? Na programação, porque já fizemos muita coisa, povo. E vou aqui com o binary. Deixa eu ver como é que ficou. Sem binary com binary. Eu vou colocar isso aqui também. Vou colocar dentro do primeiro. Depois eu ponho dentro do segundo. Certo. Então o que a gente fez foi separar. Ó. Muito melhor, né? Sem e com. E com o com, eu vou copiar todo o conteúdo que está dentro do primeiro perform e colocar no segundo. Só que antes, olha o que eu vou fazer. Vou dar um sort spfly by car_id, con_id e fldate. Sorteei. O que eu fiz nesse sort? Eu ordenei a tabela interna por esses campos car_id, con_id e fldate. Por quê? Porque quando a gente usa o binary search, como ele divide a tabela de leitura, se ele tiver espalhado, quando ele fizer essa divisão, ele vai achar que leu tudo corretamente, mas ele pode ter se enganado. Por isso que o binary search tem que ter uma tabela sorteada pela chave. Senão, ele pode conter um registro, por exemplo, lá no fundo da tabela, e quando ele faz a divisão, ele acha que está sorteado. Para ele fazer essa divisão, precisa estar sorteado. Então, toda vez que for usar o binary search, é imprescindível a utilização do sort pela chave dele.
Legal? E olha como é difícil a gente utilizar o Binary Search. Binary Search. Tcharam! Agora ele vai fazer uma leitura binária desse carinha aqui. Certo? Segundos. K4. Ele vai estar lendo tudo isso aqui. A gente podia, talvez, tirar o... Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o write desses carinhas aqui. Pra gente focar só no que precisa. Não ficar tendo toda aquela listagem duas vezes. Então, pá. Nossa, que rápido. Você vê como o write consome. Binary Search. A gente vai ter que fazer um exemplo que realmente mostre a... É fácil. Vamos fazer o seguinte. Do 10 times. End do. Eu estou colocando aqui antes do loop. Para ele fazer esse loop, esse binary, 10 vezes. Vamos ver se a gente chega a algum lugar. Bom, isso é uma questão realmente de quantidade de dados. Eu vou só colocar aqui segundos com binary search. Leitura linear. Essa questão ela é tão grave do binary search que você pode travar totalmente um sistema por causa disso. E quando a gente vai começar a ler tabelas muito grandes do SAP, como a BSEG, que são tabelas gigantescas, a coisa fica muito grave. E você, a mudança ela é absurda. Ela pode transformar um programa que está numa rotina, num perform há 30 minutos em 15 segundos, dependendo da situação. Mas aqui eu forcei para ficar claro a diferença. É claro que nessa forma de leitura que a gente fez muito simples, não fica tão evidente, certo? Mas vamos supor que em vez de 10, sejam 100. Pá. Que a gente está falando aqui de 99 mil, 100 mil registros para uma leitura de uma tabela de 400 registros. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma aprontadinha aqui. Porque querendo ou não, ela até a tabela que está sendo utilizada para fazer o read table, ela só tem 400 registros. Então vamos fazer algo um pouco diferente. Tudo bem que eu botei 100, agora vai demorar umas 3 horas. Então, nesse curso, nós vamos só adotar a leitura de uma tabela linear e da tabela com o Binary Search. O Binary Search agora vai ser utilizado em todos os exercícios que a gente for fazer. Nós temos outros tipos de tabela que é a Hashed Table. Por que acontece? O Binary Search ele é extremamente eficiente, só que conforme for aumentando os registros dessa tabela, na qual a gente está fazendo read table, ó, aqui ficou bem mais expressivo. Mais expressivo a vantagem do read table. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tirar o do and do aqui, vamos tirar o do and do aqui. Nessa tabela sFlight, que a gente fez o select aqui, a gente vai fazer o seguinte. Depois que ele fez o select na sbook, eu vou fazer só uma brincadeira de mau gosto aqui. Appending table. Pá. Colocar umas. Então, do 10 times. End do. Não, 10 vai ficar. São 400 registros. Vai ficar com 4.000. Vamos colocar um pouquinho mais. E vamos rodar. Então a tabela da leitura. Caramba, mano, isso é muito rápido. Appending table. Ah, é verdade. Tinham que ser registros diferentes.
Porque ele dá um match e aí ele sai fora. Como são registros iguais, não dá diferença. Vamos pensar, vamos colocar aqui. Bom, vai ser assim mesmo, certo? Vocês vão ver aí na vida prática de vocês a diferença absurda que é quando a gente tem essa questão. A gente pode fazer... Bom, não pode não. É isso aí. O que a gente pode fazer talvez seja inverter. Vamos inverter. Loopet. Ok. Papá. Vocês viram o que eu fiz? Muito rápido. Pá, pá, pá. Cara, eu inverti todo o contexto. Agora, em vez dele fazer o loop nos 40 mil registros, apesar que vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Vamos fazer o loop na sbook e vamos fazer o read table nela mesmo. Para que isso? É lógico que isso aqui seria uma estupidez fazer isso aqui no código. Mas é só para a gente ter uma tabela na qual ele tenha tudo isso de registro. Para deixar bem claro a maravilhosa maravilha do Binary Search. Então o que eu fiz foi dar um loop na sbook e ler sbook. Como a gente não está mais fazendo com write, a gente não vai precisar pegar nenhum registro de nenhum lugar. Então vamos ver como é que fica essa diferença. Ativei. Então ele não vai ler mais o read table em 400 registros. Ele vai estar lendo em quase 100 mil. Então para cada registro aqui, ele vai procurar entre 100 mil registros. Então, imagina, 100 mil aqui, numa procura de 100 mil. Aí eu acho que vai dar rock. Aqui no Minisap, pela quantidade do banco de dados dele ser limitada, fica difícil também explorar essa questão. Porque eu também não posso colocar uma tabela muito grande que pode até estourar o banco do Minisap. No ambiente real, aí ter uma tabela com milhões de registros já é algo comum. Por isso que é tão importante o Binary Search. Então já dá para perceber que ele deu uma sentada legal na execução do programa. Eu não sei nem se vai... Eu vou aproveitar, já que vocês estão aqui, eu vou abrir uma Create Section e vou vir aqui na SM50. A SM50 é uma transação que mostra tudo que está sendo executado. Então tem esse programa que está sendo executado, que é o próprio SM50, e tem esse outro que é o programa que nós estamos executando. Eu estou sozinho no ambiente agora, não tem mais nenhum outro usuário aqui. E a gente consegue ver o programa em execução. E o tempo do runtime que ele está utilizando. Caramba! Eu acho que agora eu consegui mostrar para vocês, hein? O poder de processamento. Quando nós temos programas que demoram muito, a gente acaba tendo que utilizar os jobs. Os jobs são uma rotina onde nós startamos jobs que são processos que acontecem em background. Porque se demorar muito, o próprio compilador aqui, o próprio programa, vai dar um rise de um dump, dizendo que o tempo limite de processamento do programa foi muito além. Então, se for 5, 10 minutos, isso também é configurado no ambiente pelo basis. Então, se exceder muito tempo, ele vai dar um rise de dump. E porque não pode passar muito tempo em processamento online. Então, aí nesse caso, a gente tem que criar uma rotina em background para ele. Background também, rotinas de job também vai ser um assunto que nós vamos tratar no curso. Talvez tenhamos que rodar um job aqui para esse cara, pelo tempo que ele está demorando.
Então vocês viram que pela SM50 eu consegui, na verdade, startar o debug, certo? E parar na execução dele. Olha que legal. E ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o loop ainda aqui. Olha que legal. Olha o registro que ele está. Ele está na metade, galera. Na metade. Voltei para cá. Então, pela SM50, nós também conseguimos debugar o nosso programa para saber exatamente o que ele está fazendo. Isso aqui é especialmente importante para verificação da performance do programa. Para saber em que diabos ele está metido tanto tempo. Legal? Então, se ele está na metade, gastou aí 200 segundos. Agora eu fiquei curioso para saber a diferença. Que maravilha, hein? Olha que absurdo. Bom, eu acho que já nesse momento eu não preciso dizer mais nada do que é um binary search. Ele fez a mesma coisa, o mesmo trabalho, retornou os mesmos registros, certo? A mesma lógica. E olha a diferença. Como estávamos dentro de uma tabela pequena, 400 registros, ele não dava muita diferença. Mas quando passamos a ler 100 mil, então 680 segundos. São quase 10 minutos. 60, 600. Bom, certo? Então, isso é o binary search. Eu acho que agora consegui fazer o que eu queria. O que eu queria mostrar para vocês. A beleza do binary search. Lá, 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 lá. Vou até cantar uma música de felicidade. Vamos lá. Eu queria mostrar para vocês a beleza do binary search. Eu acho que agora consegui, depois de rodopiar muito no código. Fim, lá, 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 lá.